Bom dia, paz, irmãos. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Eu quero ler o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós precisamos ser despertados para esta realidade espiritual, para essa realidade da palavra do Senhor, essa realidade bíblica. O diabo, nosso inimigo, está ao derredor, procurando o tempo todo uma forma de nos devorar, de nos destruir. Não nos esqueçamos jamais disso, porque quando alguém se esquece disso, a pessoa relaxa. E quando ela relaxa, acha que já não há mais perigo, já não há nenhum problema a ser enfrentado, nenhuma dificuldade, nenhuma tentação, nenhuma possibilidade de ser destruído, o diabo ataca. E ele costuma fazer isso nos melhores momentos da vida das pessoas. É quando as pessoas estão bem, alegres, felizes, satisfeitas, acha que está tudo tranquilo, deixa de ficar vigilante, de ficar atento, é aí que o inimigo ataca. Tenta nos devorar. A Bíblia diz que nós devemos ficar alertas à presença de nosso inimigo espiritual, que é o diabo. Fique alerta, fique atento. E algumas coisas, alguns sinais que são muito interessantes e muitas vezes a gente despreza, porque acha que porque não é com a gente, não está acontecendo comigo, então não tem que ficar atento em relação a isso. Os jornais hoje trouxeram a informação de que Minas Gerais é o segundo estado do Brasil que mais gasta com bebida alcoólica. Minas Gerais é o segundo estado do Brasil que mais gasta com bebida alcoólica. Você sabe muito bem o que significa isso. Significa que nós temos mais jovens consumindo álcool. Significa que nós temos mais pais, chefes de família consumindo álcool. E o álcool destrói o corpo, destrói famílias, destrói carreiras, destrói sonhos. Fique atento. Pare de achar normal o que não é normal. Dia desses veio a informação de que Belo Horizonte era uma das cidades do país onde se mais falava palavrão. Ah, mas eu não falo. Então tá tudo tranquilo. Fique atento, fique alerta, porque quando nós superamos outros lugares, outras localidades, com essa triste realidade, com esses números, com esses índices, significa que nós podemos estar relaxados, não só em relação ao que acontece conosco, mas o que acontece com gente que a gente conhece, com gente que a gente ama, com gente que está ao nosso redor, né? Nós deveríamos trabalhar, nos preocupar para que esses números fossem menores, para que Belo Horizonte fosse uma das cidades onde menos se consumisse álcool, onde menos se fala palavrão, onde menos roubos existem, né? Menos estupros, menos violência, menos uma série de outras coisas. A gente tem que ficar atento. O perigo está ao nosso redor. O diabo está ao nosso redor. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. Fique atento, vigie. Não entenda tudo como normal, não, ou tudo como problema do outro, não. Está acontecendo bem na nossa casa, bem no nosso terreiro. É verdade. Vamos ficar atento, irmão. Vamos vigiar. Enquanto nós vivemos cada dia, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas preocupações, nas nossas ocupações, nós não podemos fazer de conta que o diabo não existe, que ele não está agindo, que ele não está trabalhando, né? E nem tampouco podemos ficar paralisados de medo diante do inimigo. Muito pelo contrário, nós devemos reagir corajosamente porque nós sabemos que fazemos aquilo que agrada ao Senhor. E se assim fazemos, Ele será conosco. É o diabo que tem que ter medo daqueles que são filhos servos do Senhor. É o diabo que tem que ter medo da gente, porque afinal de contas ele sabe com quem a gente anda, né? Conhecendo o potencial destrutivo de Satanás através das mentiras, através dos vícios, do engano,
né? O seu potencial destrutivo é muito grande. Nós devemos depender do poder de Deus para resistir firmemente aos ataques, para resistir firmemente às tentações, às armadilhas, ao jogo sujo de Satanás, só com muita fé para resistir. Dia desses eu falei aqui que a ovelha solitária, a ovelha que se afasta do rebanho, ela está suscetível a muito mais perigos, né? Ela é uma vítima, uma presa muito mais fácil. Seja cuidadoso e alerta. Não se afaste dos irmãos, não se afaste da congregação. Não se afaste da possibilidade de ter comunhão com os irmãos, ser fortalecido, porque o diabo está só esperando você se afastar para te atacar. Quando você se afasta, você se torna uma presa mais fácil. Esse é o toque de despertar desta manhã. Um toque de despertar que nós necessitamos todas as manhãs, todos os nossos dias. O diabo é sutil, enganoso, sujo, dissimulado. Com sua teia de mentiras, com as suas armações, ele está sempre tentando nos buscar, nos aprisionar. Nós temos que aprender a discernir essas coisas, ouvindo as advertências de Deus através da sua palavra e através dos homens que o Senhor usa para nos alertar. Discernir para saber como agir. A verdade de Deus é sempre a melhor proteção contra as armadilhas, as mentiras de Satanás. Sede sóbrio, vigilante, fique atento, em nome de Jesus. Pai querido, soberano Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos Te pedindo, Pai, que nos dê discernimento, que nos traga clareza, Pai, sobre as armadilhas de Satanás, que saibamos enxergar de que forma ele tem atuado na nossa sociedade, de que forma ele tem tentado atuar na nossa mente, no nosso coração, para nos tragar, para nos aprisionar, para nos fazer presas fáceis. Ajude-nos, Pai. Traga despertamento para os que estão perdidos, para os que estão afastados, para os que estão isolados, para os que não estão atentos. Que eles acordem, que eles despertem para esta realidade espiritual e mudem o caminho, mudem a trajetória, mudem o proceder. Que sejam vigilantes, sóbrios, atentos. Em nome de Jesus. Amém.